Boa noite, igreja. Pai querido, é o que o teu povo tem olhado para este precioso e maravilhoso dia ao longo de todos estes séculos, olhando para a vinda de Cristo. Ó Deus, e eles não puderam alcançar os nossos irmãos do passado, dormiram no Senhor. Mas estamos vivendo o tempo, e é este o tempo, Senhor, do arrebatamento. É o tempo, Senhor, quando a tua igreja será tomada. Tudo o que queremos é estar ali, que o Senhor nos prepare. Tire todas as escórias, todas as coisas indevidas, impuras, toda a incredulidade, toda a maldade de nossos corações. Santifica-nos e faça-nos cada dia mais do Senhor. Pai, e assim possamos estar preparados e poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoe mais uma vez o teu povo que aqui se encontra. Ó Deus, como aqueles que estão nos acompanhando reverentemente pela internet, que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um de nós. Necessidades físicas, necessidades naturais e espirituais. Tu és a fonte que supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, pedimos que tu nos conduza nesta noite dentro de tua palavra. Amém. Podeis assentar um momento. Hoje nós vamos ter um tipo mais de culto como uma pequena escola. Não será uma pregação. Eu, quando quero ouvir uma pregação, nós temos já os auxiliares, né? Então, eu sou geralmente um pneu de esterpe, eu gosto mais do ensino. E o ensino é aquilo que alicerça mais a pessoa. Há pouco eu falava para alguém, quem é que já fincou palanque aqui na terra? Tem muita gente, né? Você abre o buraco, põe aquele palanque ali, vai jogando terra, pedra e o quê? Socador. Você não enche o buraco de tudo de vez, de terra. Aos poucos, e aquilo soca a ponto que fica tinindo aquele chão mais duro do que a terra ao redor. E vai pondo mais outro pouco, mais outro pouco, mais outro pouco, até chegar em cima, né? Bem, eu já soquei muito palanque na vida também. Mas assim é a nossa fé. Depois aqui você fica tão firme, entende? Principalmente o esticador, que tem que ser bem firme, né? Os pregadores, os obreiros, tem que ser os mais grossos e mais firmes, né, irmã Dail? Porque esse tem que segurar todos os palanques que vêm pelo caminho, ali, ó. Então, o ensino, ele é justamente isto. Eu sempre digo, é igual uma árvore que tem raízes fundas, profundas, e quando chega o tempo da seca, ela não sofre, porque ela está bem enraizada e lá do fundo ela traz a umidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, nós temos a abertura dos primeiros 6 selos. O Cordeiro abriu o livro e então mostrou cada um desses selos. Vamos ler agora a partir do verso 12, o 6º selo. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra.
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Assentai-vos. Nós temos comentado sobre estes selos. O primeiro dia da nossa escola dominical, comentamos até o terceiro, para lá o intervalo e até o terceiro selo. Domingo passado, comentamos sobre o quarto selo. E hoje, pela manhã, foi comentado sobre o quinto selo. E agora nós vamos falar sobre o sexto selo. Não é que eu esteja fazendo isto de mim mesmo. Vocês sabem que Deus revelou diretamente isto ao profeta, ao seu profeta, irmão Brana, e então eu só estou comentando aquilo que ele pregou. Nós estudamos estas coisas, e então eu somente fui fazendo um apanhado disto, e não estou ingerindo meus próprios pensamentos, minhas ideias, e nem mesmo tomando um ponto para ampliar aquilo. Na verdade, há muitas coisas que teríamos que pegar, coisa por coisa, e trazer à igreja. Isto é uma grande riqueza para todos nós. Agora, o sexto selo que acabamos de ler, este é o selo do juízo de Deus, não o juízo final, mas será o juízo natural, é o selo da grande tribulação. É o que está por acontecer agora, logo que a noiva de Cristo subir. Então, o diabo descerá e se encarnará naquele homem, o homem do pecado. E nisto que está sendo cada dia mais firmado, esta imagem da besta, a união das igrejas, imagem. Então, encarnará e será a besta. Será a besta. Mas a igreja, a noiva, ela já subiu. E aí, então, haverá a grande tribulação. A manifestação deste poder. Besta quer dizer poder. Não é um nome feio, um nome pejorativo, ela significa poder. Então, o sexto selo é o selo da tribulação. Será neste período quando irá aparecer em cena os dois profetas de Apocalipse, capítulo 11, Moisés e Elias, levando o evangelho para Israel. E assim tirando de Israel o seu remanescente, que é os 144 mil. E logo após isto, nós teremos o quê? No final de tudo isto, haverá a grande batalha do Armagedon.
quando as nações se reunirão para destruir completamente a força do povo judeu. E naquele momento agudo, Jesus virá da glória, Apocalipse 19, com seus santos, e aí haverá batalha final. Porque, na verdade, tem se desenvolvido uma batalha desde o Jardim do Éden. E esta batalha tem tido muitos lances. E nas eras da igreja vocês podem ver o diabo cavalgando sobre aqueles cavalos, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo amarelo, o quarto. Sempre sendo enfrentados por aqueles animais que representam a unção de Deus sobre a sua igreja. O leão representando a fé na palavra. No início do evangelho, ali entre os apóstolos, depois que Jesus desceu no Pentecoste, nós vemos que eles começaram a pregar e a ensinar. Mas logo o diabo começou a torcer. Então Deus ungiu homens como Paulo, como Pedro, como João, como Mateus, Marcos, Lucas, e eles escreveram, estabelecendo assim a verdade para sempre e a fé dos crentes que está sobre esta verdade. Por quê? Que a igreja está fundamentada é sobre o alicerce colocado pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Então, isso era Deus combatendo aquele cavaleiro do cavalo branco. O branco representa a inocência, porque o diabo ele anda com sapato de algodão, ele vem de uma maneira disfarçada. Mas, vindo o diabo como correntes de água, diz a Bíblia o quê? O Senhor levanta contra ele a sua bandeira. E ali estava Deus através do leão, que representa o rei, a palavra, enfrentando o cavaleiro branco. O cavaleiro do cavalo branco, que era o diabo. E o diabo passou para uma outra etapa. Vermelho, sangue. Foi quando começou a matar e a destruir os verdadeiros filhos de Deus. De início, através somente do Império Romano, o dragão, mas depois este dragão entrou para o Evangelho, se fingiu de cristão. Foi quando surgiu a primeira denominação, que foi Roma, e assim o perigo estava por dentro. Porque o diabo viu que não podia destruir por fora, então ele entrou por dentro. E uma vez entrando, ele tomou conta e tirou a Bíblia da frente do povo e começou a ensinar suas coisas, qualquer coisa, purgatório, reza para Maria, e para cá, e tanta essa coisa arada, e as pessoas não tinham como confirmar estes ensinos, porque não tinha Bíblia. E, veja, no cavalo vermelho ele recebeu uma espada longa, e o sistema romano matou 68 milhões de pessoas que não aderiram à sua liderança. Mas veja que Deus respondeu com a unção no seu povo como o boi, que é um animal de carga, é um animal de sacrifício. E aqueles irmãos não podiam nunca, como nenhum em qualquer tempo, pode operar fora da unção do seu dia. Por isso que eles iam às fogueiras, davam as suas vidas com prazer. E logo o diabo mudou para o cavalo negro, fazendo comércio das coisas de Deus, vendendo indulgência e tudo mais. Uma medida de cevada, que é a comida básica do povo, como é o arroz e o feijão para nós, por um dinheiro, vendendo a salvação e tudo mais. E Deus levantou o homem
que mostra sabedoria. O homem é muito perspicaz. Então, veja, levantou Martim Lutero e outros mais, João Hus, aliás, Calvino, Wycliffe e quantos? E eles traduziram a Bíblia, Lutero, e agora as pessoas podiam conferir aqueles ensinamentos com a Bíblia. Foi a grande reforma, Deus usando o símbolo da sabedoria humana para enfrentar aquilo. E o adversário, então, veja, logo mais, ele passaria para o cavalo amarelo. O baio, chamamos, que é uma mistura as três cores. Eu estou falando mais devagar assim, porque há muitos irmãos que não vêm na escola, não pode, ou sei lá o quê, mas é para que você veja a profundidade da mensagem. Não é que só gostamos de cantar, não é que gostamos das boas pregações, gostamos de tudo isto, mas nós gostamos também de um bom ensino que firma esses palanques. Amém? E veja, ele manifestaria neste cavalo baio, que é uma mistura das três cores. E é como hoje ele se encontra espiritualmente trabalhando, mas logo que a igreja subir, então o diabo vai se encarnar, a coisa será encarnada. Hoje é uma posição, é uma luta espiritual, mas a coisa seguirá de uma maneira encarnada, pessoal, porque vamos chegando ao fim desta grande batalha. E a última cavalgada do adversário é sobre este cavalo baio, que se encarnará após a noiva ter sido levada. Encarnará e se tornará a besta. E então haverá o sexto selo, o Amargedon. E no final desses 3 anos e meio, período do Amargedon, ali virá Cristo, Apocalipse 19, não sobre um cavalo mesclado, mas um cavalo branco, puro, junto com seus, e da sua boca uma longa espada que representa a sua palavra. É a última batalha que haverá sobre a terra, e o importante é que nós estamos vivendo nos preparativos finais desta última batalha. Nós estamos vivendo no preparativo final da igreja para ir para a glória. E o mundo está vivendo também o seu momento épico, porque quem é sujo, suja-se mais, mas quem é santo, santifica-se mais. É o momento conclusivo, é o momento final. Aleluias por isso, não é certo? Nós vimos hoje pela manhã, no 5º selo, as almas debaixo do altar. O 5º selo está em Apocalipse 6, verso 9 ao 11. E aquelas almas debaixo do altar, sabemos que elas não representam os mártires, os cristãos. Pelo contrário, aquelas almas são israelitas, são judeus, como chamamos. Judeu devido à tribo de Judá. Mas eles são israelitas e Deus sabe qual a tribo de cada um. São pessoas que foram cegadas por Deus para que a luz viesse para os gentios, para nós. Veja, Deus cegou Israel, a figueira foi quebrado o seu galho, para nós, jambuzeiros bravos, figueira brava, fosse enxertado ali. E se a queda de Israel é a glória do mundo, a salvação para nós, os gentios, pensa você, e a restauração de Israel, o povo de Deus, será muito mais. Então essas almas são judeus, pessoas que foram mortas. Quando Jesus veio, eles rejeitaram a Cristo, porque eles estavam cegados por Deus. Mas se eles tivessem reconhecido que Jesus era o Cristo,
Eu pergunto, onde estaria a nossa oportunidade? Tudo teria acabado ali. Mas Deus o cegou para que a verdade viesse para nós, e vocês verão isto você vê isto dentro da sua Bíblia. Pode observar que eles receberam vestes brancas. Eles não tinham. A veste representa a justiça dos santos, é a salvação. Eles não tinham isto, eles ganharam pela graça, porque Deus os cegou, então Deus deu a eles. Porque são pessoas honestas, sinceras, pessoas ortodoxas, que guardam a lei. Não é qualquer judeu por aí, não, é aqueles sinceros que guardam a lei. A lei é a palavra de Deus que eles têm, e é o que eles podem fazer, é guardá-la. E a Escritura nos diz que eles morreram pela palavra e o testemunho dela. Enquanto cristão, ele morre pela palavra e o testemunho de Cristo. Então, eles são israelitas. E eles ainda clamam por vingança. Até quando, ó Deus Todo-Poderoso, não vingará o nosso sangue dos que habitam na terra? Porque a lei é dente por dente, olho por olho. Mas na graça é, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Estevão diz, Senhor, não lhes imputa este pecado. Então, o quinto selo são almas debaixo do altar. E o quinto selo, ele sobrepõe ao quarto, porque do primeiro selo até o quarto é a história da igreja. Quer dizer, ele continua o quinto selo. O sexto selo, o sétimo selo. O sétimo selo abrange todas as coisas. Mas vamos andando aqui devagar. Agora, o sexto selo é com Israel. É Deus tratando com o mundo. A igreja não estará mais aqui. O tempo dos gentios terminou. O arrebatamento, ela já aconteceu. A salvação já aconteceu. Quem buscou e encontrou a graça, entrou. Quem não entrou, ficou de fora. A porta se fechou. Porque a salvação, ela não estará disponível para sempre. Nós vivemos no tempo da graça e estamos vivendo na última etapa do tempo da graça, que é esta era de Laodiceia, aonde o Cordeiro Cristo, como sacrifício pelo pecador, permanece na intercessão até que o último chegue. E enquanto não chegar o último, a porta não pode se fechar. Não é isto? O sexto selo, como nós lemos, que o céu se retirou-se como um livro, a lua se tornou como sangue, houve terremotos, o sol se escureceu. O que é tudo isto? Isto é uma interrupção da natureza. Olha bem, o sol é para brilhar, ele não vai brilhar. Então as potências do céu serão abaladas. E como lemos, o sol se tornou-se negro como saco de silício. Grande tremor de terra. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos os seus lugares. Então, tudo isso aqui são coisas simbólicas. E os homens, ali vem o juízo. Não o juízo final. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. E esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono
e da ira do Cordeiro. Porque, na verdade, vocês saibam que este mundo de pecado, ele tem que ter um encontro com Deus. As coisas não podem seguir como sempre tem sido. E essas pessoas então verão que eles desprezaram, rejeitaram a graça salvadora, a misericórdia, o perdão. E não resta a não ser agora juízo, castigo. Por isso eles simplesmente se espantarão. E a Bíblia diz que o homem procurará a morte. E a morte, fugirá deles. A morte fugirá deles. É o grande e terrível dia do Senhor. Por esse tempo, lembre, a noiva já foi embora. Já aconteceu o arrebatamento. E nós estamos pregando, não é para fazer mais uma igreja aqui em Chapecó, ou em qualquer lugar. Nós estamos preparando o povo para o arrebatamento. Não importa se Deus nos der condições, construirmos ou isso e aquilo, pode ficar aí para a besta mesmo, vai ficar para eles. Mas o importante é que quando aquela hora chegar, estejamos prontos. Então você tem que focar a sua visão no arrebatamento. Porque é isto, se não subir no arrebatamento, vai ficar para a tribulação. Vai ficar para este juízo. E isto é o que acontecerá com as virgens nécias. Qual foi a diferença entre as virgens prudentes e as nécias? Ambas eram virgens, ambas eram boas, ambas estavam esperando o noivo. Denominacional não anda esperando o noivo, não. Eles não creem no alarido, que é a mensagem, o profeta do dia com a palavra. Isso é gente daí mesmo. Pessoas que não procuram ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida consagrada, uma vida limpa, pensamentos limpos, uma vida que realmente Deus tenha prazer de habitar. E lembra que elas estavam juntas, as virgens. Mas a outra tinha um azeite, a diferença era o azeite, que é o tipo do Espírito Santo. E eu pergunto, qual é a coisa mais importante? Então, é o sinal, é o azeite, é Cristo em você. E lembra na parábola, Jesus disse que veio do noivo, as virgens prudentes que tinham azeite, vamos dizer, chamado mais fanática, de mais fanático, de mais igrejeiro, de mais isso, mais aquilo, mas a que cuidava mais da vida espiritual. Entraram. E diz o profeta que as virgens nécias dirão, vamos orar conosco, eu quero o Espírito Santo, vamos, antes das virgens prudentes entrarem. Daí os outros vão dizer, irmão, agora já não tem hora, vai buscar. Vai consagrar, vai acertar a sua vida. E elas vão, mas já é tarde. Por isso nos diz a Bíblia, não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze os cultos, as palestras, os ensinos, as mensagens, a palavra que te aconselha, te orienta. E elas terão que pagar com a própria vida, vamos lembrando o quinto selo, pagar com a própria vida a negligência delas. Como eu disse hoje pela manhã, é difícil arrancar dente? Eu, quando vou do dentista, nem preciso daquela maquinazinha, tá zzz, e aquilo já fico sem fôlego. Mas mesmo tendo anestesia, a coisa é ruim, né? Agora, calcula no tempo antigo, quando era com buticão. Agarrava com a truqueza o dente do camarada, segurava uns 3, 4, amarrava ele e quase matava o camarada. Gritava mais do que um bode antes de morrer. Então, veja vocês. Se hoje é difícil você seguir, obedecer, irmã,
lavar essa cara, ser uma santa, caminhar vestida decentemente, homem, andar com seus negócios limpos, sua mente limpa, seu olhar limpo. Você tem o apoio, não de uma anestesia do dentista, mas o apoio do Espírito Santo, Deus, os céus. O que precisa é se voltar inteiramente a Deus. Se hoje você acha difícil isto, então, e na tribulação? Porque o diabo descerá. Ele que nos acusa dia e noite diante de Deus. Olha lá, Senhor, teu servo está fazendo isso, teu servo está fazendo isso, olha lá, olha lá, olha lá. Jesus olha e diz, não vejo nada. Deus olha e diz, não vejo nada. Eu vejo que ele aceitou o sangue, o meu sacrifício, e eu respondo por ele. Não vejo culpa nela, não vejo culpa nele. E a Escritura diz que o diabo será chutado lá de cima. Haverá batalha e ele será chutado. Porque quando a noiva sobe, o diabo desce. E as Escrituras dizem, ai dos que moram sobre a terra, porque o diabo desceu até vós com muita ira, sabendo que seu tempo é chegado ao fim. Então é quando ele vai se encarnar neste homem do pecado, nesta imagem da besta, e se tornará a besta. Será a última cavalgada. Hoje é uma cavalgada espiritual, mas ali o Amargedon será a coisa encarnada. E Jesus também virá, não como está ele hoje espiritualmente, mas ele virá fisicamente para a última batalha. E vai prender o arruaceiro. E então haverá 1000 anos de paz sobre a terra, antes que haja a ressurreição geral. A última batalha, depois do milênio, chama-se Gog e Magog. Agora, antes do milênio, é o Amargedon. Depois do milênio, é Gog e Magog. Porque soltará o diabo e ele vai causar problema de novo. E ali haverá outra grande batalha. Então haverá ressurreição geral, todos ressuscitarão. A noiva não, a noiva está com Cristo. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, para que descanse, suas obras sigam, e eles reinarão com Cristo 1000 anos. E então abrir-se aos livros ali no final dos tempos. 1000 anos é um tempo contado, não é eternidade. E cada um será registrado, será julgado conforme o que está ali. Hoje nós temos os chips, né? E Deus tem a sua filmadora, gravadora, grava até os pensamentos. E a coisa vai ser publicamente. Como se faz no tribunal. E a Escritura nos diz em 1 Coríntios 6, não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Nós julgaremos o mundo. Aleluias. E ali haverá choro e ranger de dentes. E os que não foram encontrados, não são salvos, serão atirados no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. E será, então, ali haverá a segunda morte. Então, veja que nós estamos vivendo em um momento importantíssimo. Não é um momento de qualquer coisa. Não, é a última jornada da igreja antes do arrebatamento. Porque a próxima coisa que Deus vai fazer é arrebatar a sua igreja. Então veja, e logo após o arrebatamento, pode observar vocês, que Deus promete em Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, o irmão Brana, é este profeta. Nós cremos porque as mensagens, os sinais, prova que é ele. Não cremos só porque diz que tem que crer, não, você tem que olhar os frutos, porque eles dizem quem é e quem não é. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor.
Quer dizer, antes da tribulação, Deus enviaria para a noiva gentílica um mensageiro, um profeta, com a unção de Elias, para revelar as Escrituras. E ela é preparada por esta mensagem, e então se dará o arrebatamento, e após virá o tempo da tribulação, mas a noiva não passará pela tribulação. Quem vai passar pela tribulação é as virgens nécias, que serão purificadas. E as Escrituras diz, depois que a igreja subir, então a besta fará guerra à semente da mulher. Aqueles que não subiram, né? Mas ficaram firmes, sem anestesia, vão ter que aguentar no peito, como diz o gaúcho, né? Fará guerra à semente da mulher e os matará. Os matará. Então, o sexto selo, ele acontece após o arrebatamento. É o selo do juízo. O que nós vemos é o selo do juízo. O juízo de Deus sobre todas as pessoas na grande tribulação. Entende? Será este o juízo. E é justamente neste tempo que virá os 2 profetas e os 144 mil. Deixa-me só falar umas 2 palavras aqui, dar um intervalozinho, sobre o dia do Senhor. Vocês sabem que a Bíblia nos fala muitas vezes no Velho Testamento que aquele dia vem ardendo como forno, vem abrasando. Deus vem avisando, ó. Há muito tempo, Malaquias fala disto, Amós fala disto. Por exemplo, Isaías diz o seguinte: uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como as mulheres parturientes. Como um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isso é agora, na tribulação. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Deus vem avisando que este dia vem vindo, vem chegando. Como cantamos, né? Vai chegando, vai chegando. Eis que o dia vai chegando. E veja que também Amós nos fala disto. Amós nos fala sobre este terrível dia do Senhor. Amós capítulo 5. As Escrituras dizem o seguinte: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Quer dizer, não é para desejar, porque não será coisa boa. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, e sua mão encostasse à parede, e fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Veja, ninguém estará livre, nem que se more dentro das matas do Amazonas.
Pense vocês, quando a igreja subir, o Espírito de Deus, o Consolador, vai. Que triste vai ficar tudo isso aqui. E a coisa será, o diabo virá, é como se diz assim, um baile. Bem, quem frequentou sabe, né? Esta é a última dança. Até o aleijado sai lá da cadeira para ir dançar, né? Ninguém quer perder a última festa. Então é o último baile do diabo. Vai ser na grande tribulação. Será difícil. E Deus não está aqui para consolar. A noiva se foi. Eu quero dizer, faça de tudo, querido irmão, irmã, para estar lá, no arrebatamento. Faça de tudo. Uma pessoa que não conhece isto, ele pode dizer, eu não sabia, eu não fui predestinado, eu não vi nada. Mas, olha, você conhece a verdade. Deus teve tanto amor por ti e por mim, que Ele nos enviou um profeta para nos orientar, nos deu a revelação. Então, se quem não quiser ir, é porque é um negligente. É um puro negligente. Então, se encha do Espírito Santo, se garanta. E lembre-se, filho não vai agarrado na barra da saia da mãe. A igreja não vai agarrado no pastor. A mulher não vai agarrado no marido ou vice-versa. A vida espiritual é individual. Cada um por si. Então vocês vejam, será neste tempo da grande tribulação que é aberto o sexto selo. E será neste tempo que, pela pregação dos dois profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, o remanescente de Israel, vamos dizer, a noiva de Israel, se manifestará, os 144 mil. Vocês verão isso em Apocalipse 10. Fizeram 3 perguntas para Jesus em Mateus capítulo 24. Quando Jesus olhava o templo, e eles diziam, veja, mestre, essas colunas, isso veio de tal lugar, veja isso aqui, veja isso ali, que maravilha. Jesus disse, estás vendo tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Eles ouviram, eles espantaram, porque o judeu, ele tem a casa de Deus como o próprio Deus. Eles tinham isso ali como um grande amuleto, vamos dizer assim. E quando chegou a noite, Jesus estava com os seus ali no Monte das Oliveiras, e eles perguntaram, quando serão estas coisas? Quer dizer, que não vai ficar pedra sobre pedra. Daí, que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? São 3 perguntas. Guarda bem isto. E Jesus passou a responder essas 3 perguntas, não de um modo seguido, mas ali está, como diz, embaralhado. Por isso precisava de um profeta chegar e dizer, isto aqui pertence a isto, essa aqui pertence àquela outra parte, esta, aquela. Você tem que separar, senão você vai ter tudo misturado. Quando serão estas coisas? Jesus disse, quando vir Jerusalém cercada de exércitos, é chegada a hora. E orai para que isso não aconteça no inverno e nem no sábado, porque no inverno como vai fugir? No sábado, naquele tempo, as portas se fechavam sexta-feira à tarde. Ficava a cidade como Arapuca, e se os adversários chegassem ali, pegaria todo mundo. Então, ore para que não aconteça no sábado. Mas isto não quer dizer que nós temos que guardar o sábado hoje. Isto é para Israel, já aconteceu. E Jesus ainda diz, quem estiver em cima da casa, não entre. Quem está no campo, não volte. São dias de angústias para o povo, para este povo. Qual foi a segunda pergunta? Qual o sinal da sua vinda? Então, Jesus, ele apontou vários sinais.
Eu não vou entrar nisso aí, que esses dias atrás nós já falamos sobre isto, as 3 perguntas. E eu quero que vocês, amados, pegue as pregações, pegue os DVDs, estoque, guarda, isso é comida, isso vai vos ajudar. Então Jesus apontou vários sinais, e um dos sinais é: a figueira brotaria. Israel voltaria para a sua terra, como aconteceu em 1948. Israel tornou-se uma nação. Como foi nos dias de Ló? Esse movimento de gays por aí, ou que seja, homofobia e tanta coisa besteira, coisa imundícia. Jesus disse que ele viria como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E isto era o que acontecia com Sodoma e Gomorra. É o que hoje está acontecendo. Então, se isto não estivesse acontecendo, Jesus estaria longe ainda de vir. Mas está acontecendo e as autoridades apoiaram aquilo, como as nossas autoridades, o mundo inteiro. Até o presidente Barack Obama, que diz que é um evangélico, defendeu a coisa. E o que fazer? A coisa está funilando dia após dia. Não é isso? E como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a primeira coisa, você vai encontrar que o mundo multiplicou. Havia muita gente. E no início do século passado, a Terra tinha 1 bilhão de pessoas. Já alcançou 2 bilhões e nós já estamos em 7 bilhões. O crescimento populacional. A beleza das mulheres, porque as mulheres eram lindas. Tudo isso são sinais. E o materialismo, só comprar, vender, negociar e fazer a vida. É o espírito da era. É o espírito do dia. Mas lembre-se, havia um profeta, havia um povo, representando um povo, preparando a arca para enfrentar o juízo que estava por vir. Não é certo? Então, que sinal haverá da sua vinda? Jesus deu muitos sinais, apontou muitos sinais que teria que acontecer antes da vinda dele. Agora, o 6º selo, ele se desenvolve no tempo da grande tribulação. Vamos seguir aqui rapidinho. E depois, então, da tribulação, aqui virá Cristo, ou no fim toda essa bagunça, e introduzirá o milênio. O que é o milênio? É 1000 anos de paz. Interessante, Hitler, quando fez a Segunda Guerra, ele disse que ele queria estabelecer um reino, um império, para durar 1000 anos. Eu falei, você leu isso da Bíblia, camarada. Você não vai conseguir. Só Cristo consegue, né? 1000 anos. Milênio quer dizer 1000 anos. E esse tempo é quando Jesus se manifestará como filho de Davi, o rei, reinará. Este é o tempo que é conhecido nas Escrituras como o reino judeu, ou reino de Israel. Pode ver em Atos capítulo 1 que eles perguntaram, Senhor, será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Quando Israel for a cabeça e não o rabo, como é hoje. Porque hoje eles estão sendo dominados pelas nações gentílicas. E a Escritura diz, até que o tempo do gentil se cumpra. Daí virá aquela pedra tirada da montanha, que é a representação de Cristo, destruindo a estátua, reduzindo a história a pó. E aquela pedra fará um grande monte. Quer dizer, Deus levantará um reino eterno que não terá mais fim. Mas é o reino, lembra, é o milênio, é o reino judaico.
Quando a Escritura nos diz que o gentio lançará a mão da roupa de um judeu e dirá: eu vou subir contigo, porque eu sei que Deus está lá com vocês. E todos irão até ali. Os dois profetas, aqui eu quero explicar um pouquinho, eles estarão pregando durante esses 3 anos e meio. Leia Apocalipse 11, e eles pregarão 1260 dias, que dá 3 anos e meio. O ano do judeu é 360 dias, não 365. E durante a pregação deles, se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca. O que é fogo? Não é fogo, é a palavra, a do Espírito Santo, como fogo. E os matará. E nos diz as Escrituras, podemos até ler alguma coisa sobre esses dois profetas. Capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 3. E darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Você verá isso lá no livro de Zacarias. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes, olha bem, esses 2 homens, que é Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando o profeta das nações, operando em um mesmo ministério. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova. Quem fez isto? Elias. E nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isto? Moisés. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, durante o seu ministério. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Depois vocês leem em casa o restante. Então esses 2 profetas, eles virão trazendo o evangelho que os judeus não veem, trazendo Cristo para Israel. E estes 144 mil são os crentes, aqueles que realmente, os predestinados, que crerão nisto, aceitarão isto rapidamente. E eles também, quando houver, no final do ministério, junto desses 2 profetas que serão mortos, também estes 144 mil serão aniquilados. Por isso que no 5º selo, aquelas almas debaixo do altar foram mandado que esperasse, que descansasse até que completasse o número dos seus irmãos que deveriam serem mortos. Não é certo? Esses 3 anos e meio, que estarão pregando estes profetas. As Escrituras nos diz, chama isto como o tempo da angústia de Jacó. Lembra que Jacó desceu ao vale de Jaboque? É o tempo do desespero. Daniel fala sobre isto. E esses 144 mil crerão e buscarão e alcançarão. Isto antes do desfecho final da tribulação. Olha bem, é a grande tribulação, mas ela tem um desfecho final, que é o Amargedon. Mas é o período da tribulação. E a Escritura nos diz no livro de Daniel, que neste tempo, Daniel 12, verso 1, o irmão Brana cita até o verso 3, Deus libertará Israel. Será um tempo de angústia. Deus libertará o seu povo, todos aqueles que têm seu nome incluído no livro.
Agora, vamos aqui, o que fará esses dois profetas? Escute aqui. Eles são os dois homens, estes profetas, eles produzirão a grande tribulação. A interrupção da natureza. Isto sempre é causado por representantes de Deus. Eles cerrarão os céus, eles transformarão a água em sangue. A Bíblia está nos apresentando algumas coisas que eles farão. E ferirá a terra com tantas quantas pragas quiserem. Eles produzirão, diz o profeta, este sexto selo, a interrupção da natureza. Estes dois profetas abrem o sexto selo. Então veja, porque Deus está a ponto de libertar Israel. Quer dizer, Israel está perto de reconhecer o seu Deus, Jesus Cristo. E quando, depois da tribulação, isso é, no final de tudo isto, Jesus se apresentará a eles, a Israel, e eles dirão, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. E nos diz a Escritura, Zacarias 12, que eles chorarão amargamente. Matamos o nosso Cristo, matamos o nosso Messias. Mas é que Deus os havia cegado para que nós entrássemos. Vocês recordam, vamos recordar de hoje de manhã no quinto selo, que José é o tipo de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos, como Jesus foi vendido também, por quase o mesmo preço, né? José saiu da prisão e foi ser ministro de Faraó. Jesus saiu da prisão e assentou-se à destra de Deus. Ninguém fazia nada se não fosse por José, e ninguém faz nada se não é através de Cristo, até a oração em nome dele. Não é certo? Mas teve uma coisa, José casou ali no Egito com uma moça. E ele teve 2 filhos. Inclusive, já pregamos aqui sobre esses 2 filhos, Manassés e Efraim. E Jacó, pai de José, quando estava por morrer, José levou seus filhos para que o vovô os abençoasse. E o velho Jacó, com dificuldade, sentou ali na cama, e José pôs os seus filhos diante dele e pediu que os abençoasse. E aquele velho ali de braços caídos, pele caída, magra, olha bem, levantou os braços e quando foi pousar, o filho mais velho de José estava diante da mão direita de Jacó e o esquerdo, mais novo, mais pequeno, diante da esquerda. As mãos de Jacó cruzou. José pegou na mão do pai e disse, não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Jacó disse, eu sei, meu filho, eu sei. Deus cruzou as minhas mãos. Este será o maior, será abençoado, mas o menor vai ser muito mais. Será um grande povo, maior. E lá na cruz, Deus cruzou os braços. A bênção veio para os gentios, porque Efraim representa a noiva gentílica e Manassés representa Israel. E a bênção veio para nós. Amém? Tudo isto acontece. O dia do Senhor, a grande tribulação, acontece depois do arrebatamento. É a chamada de Israel. Porque a Escritura nos diz que será no tempo de angústia
que Israel se levantará e reconhecerá a Deus. E segundo o livro de Isaías 65, pergunta o profeta: nascerá uma nação em um só dia? O dia que Israel reconhecer a Deus, se torna uma nação realmente. É o reconhecimento de Israel aceitando o seu Deus, porque Deus tem um pacto com Israel, e ele não pode esquecer este pacto. Nós somos o quê? Povos gentios. A igreja gentílica, tirada de todas as nações, de todas as pessoas de todas as línguas, raças, cores, em todos os tempos, mas todos juntos, todos em Cristo, é o corpo de Cristo. E é claro que neste corpo há judeus, há israelenses. Os apóstolos, era a igreja primitiva, no seu princípio, era todos israelitas. Eles pertencem à noiva, porque na noiva tem que ter brasileiro, argentino, chileno, uruguaio, japonês, tem que ter todo mundo. São aqueles que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então veja, esta noiva estará ali. Quando José foi se dar a conhecer aos seus irmãos, lembra que José discerniu o sonho de Faraó, e Faraó o colocou sobre a alta posição de governo. E José aproveitou aqueles 7 anos de fartura e armazenou comida. E quando veio 7 anos de fome, havia fartura no Egito. Havia fartura entre os gentios. E Jacó enviou seus filhos até o Egito. Que quadro lindo, né? E ali chegou os irmãos de José, José bateu o olho neles, reconheceu, mas eles não conheceram José. E José falou com eles através de intérprete. Olha bem, Deus fala com Israel hoje através também de uma maneira terceirizada, por interpretações, né? Eles não entendem bem, porque Deus está tratando direta com a igreja gentílica hoje. E logo mais, na segunda viagem, José se deu a conhecer aos seus irmãos, quando eles levaram o seu irmão mais novo, Benjamim, que era o único irmão de José, por pai e mãe. Benjamim nasceu quando José já tinha sido vendido ao Egito. E José soube que ele tinha esse irmão. Vocês leiam lá no livro de Gênesis, essa história. É difícil ler e não chorar. José se informou: vive ainda vosso pai? Tem mais alguém? Ah, temos um. Quem? De quem? Então vocês me tragam ele. Ah, não pode, ele é a alma do pai. Se acontecer alguma coisa, o velho morre. Então, e você vê as estratagemas José fez para que levasse Benjamim. Benjamim é o tipo dos 144 mil que moveu o coração de José. E quando José quis se dar a conhecer aos seus irmãos, é o tipo de Cristo quando vier se dar a conhecer Israel. O que fez José? Saiam todos daqui. Os servos egípcios, cada um saiu por uma porta e sumiu. Ficou só José e os seus manos. Daí ele disse: eu sou José. Quase perderam o fôlego, ou perderam o fôlego ali. Como pode ser isso? Eu sou José. Daí José diz: vocês não temam, Deus me mandou na vossa frente para vos preservar com vida. Então o ministério de José salvou gentios e salvou israelenses. E a vinda de Cristo, ele salva não só Israel, mas salva os gentios também. Aleluias! Irmão Branham foi um tipologista, e aí e os tipos não falham. Ele diz que os tipos não falham como Deus não falha. Eu não posso usar, é um tipo que ele não usou.
Mas aquilo que está na Bíblia e ele usou, eu uso da mesma forma. Veja, né, quando José se deu a conhecer, vamos terminar aqui, aos seus irmãos naquela hora, onde estava a esposa dele? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele deixa ela na casa do pai e ele vem se dar a conhecer aqui e dizer, ó, eu sou Jesus Cristo. Que feridas são essas? Foi meus amigos que me fizeram. Quer ver meu lado? E eles vão chorar e chorar. Matamos e matamos o nosso Messias, que a quem temos esperado, por quantos anos eles estão aguardando? 1000 e tantos anos, 3000 e tantos anos. E o judeu casa com a judia, a mulher judia. E eles mantêm assim a raça deles. E eles procuram seguir o Velho Testamento, a velha lei. Mas veja vocês, quando Jesus se der a conhecer a Israel, ele começa a dar a conhecer pela pregação dos 2 profetas, mas no final ele estará em pessoa para se apresentar a Israel. E a noiva está onde nesse momento? Na casa, no palácio, igual a esposa José estava no palácio. Ela não saiu, não foi para a rua como os servos. Não, ela estava no palácio. Irmãos queridos, há tantas coisas que aguarda por nós. Você que crê, você que batalha, você que nega você mesmo para agradar a Deus. Eu quero lhe dizer, não canse de fazer isso, não canse de servir a Deus, ame o Senhor, siga adiante. A Escritura nos diz que as coisas que nos está aguardando não se pode comparar com as lutas, as dificuldades da vida. Quer dizer, o tesouro é tão grande que o maior esforço que você faça não é nada. E nós já estamos vivendo o finalzinho, como diz o epílogo, de todas estas coisas. A igreja será tomada. A minha visão, o meu coração, como pastor, é vos preparar. E o meu foco é estar no arrebatamento. Já pus o meu coração ali, você pôs? Aonde você pôr o teu coração, você porá a tua mão. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E se o teu tesouro está ali, na vinda de Cristo, teu coração, você alcançará isto. Põe o teu foco em Deus. Faça como aquele rapaz que o pastor Daniel falou aqui, que tinha que chegar diante do rei levando a colher cheia de azeite. Quem recorda desse? E se ele não chegasse, se ele não deveria derramar, senão ele, o que é? Ia ser condenado à morte. E ali naquele longo corredor, e o rei lá no fundo, sentado olhando, e todo mundo, né? E o rapaz saiu aqui. Vamos dizer que de um lado um leão amarrado vinha chegar bem a meio metro da perna dele. Quem tem medo de cobra? Cascavel. Ele, ó, não. A coisa cuidou em teu azeite na sua lamparina. Você cuida do Espírito Santo, porque é Ele a tua vida. A Rebeca deu água para o camelo, a besta que levou ela para o noivo. É o tipo do Espírito Santo, o poder que te leva ao encontro do Isaac, ao encontro de Jesus Cristo.
E ele então o que fazia? Olhava aquela ali, era a vida dele. Ele não podia tirar os olhos, ele não podia tropeçar, ele não podia se assustar, ele não podia se amedrontar. A vida dele dependia daquilo ali. E olha bem, o rei estava olhando, vamos dizer, Deus está te olhando, os demônios do inferno estavam te olhando e te incomodando, os santos estão ali em cima, me parece ver igual os santos torcendo. Vai, 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 vai. Aleluias. Vai, vai. E olha que nós já temos uns quantos ali, né? Se eu for antes de vocês, ou se alguém for antes de mim, eu sei que você vai ficar lá de cima torcendo por nós também. Vai, vai. Lembra aquela história da mulher que aquela mulher que a corredora aí, das Olimpíadas, que ela passou mal na hora que ela tinha que correr, competir, as colegas foram embora e ela ficou ali, ó, não caiu, ficou igual bêbada. Então, a gente dava 3, 4 passos, já a corrida terminou, era uma corrida de 100 metros, e todas as câmeras focaram para aquela última. E aquela mulher dava 4, 5 passos para frente, parece que ia desmaiar, e ela foi, e aquilo emocionou toda a plateia, todo mundo, a assistência. As pessoas ficaram de pé e começaram a gritar, vai, tem ânimo, um pouquinho mais, siga. E ela parece que ia cair, tinha hora suava frio, a coisa, mas ela foi, até que cruzou a linha de chegada. Quando cruzou a linha de chegada, ela caiu desmaiada. Olha, eu sei que é difícil para uns. Uns leva, parece uma cruz mais pesada do que a outra, do que outros. Mas Deus, Ele te confiou esta cruz, porque você tem capacidade. E o que é que eu posso dizer? Vai, vai, vai. O importante é chegar. O importante é chegar, nem que seja o último. Mas uma coisa é, chegaremos lá. Deus não se enganou quando me chamou e te chamou. E não é por nós, é pela graça dele. Se eu seguro na mão dele, eu posso soltar. Mas se ele segura na minha, não há como soltar. Então, de pendure na graça de Deus. E siga confiante. E diga, eu não ficarei para a tribulação. Eu não ficarei para esse juízo. Deus me dará graça para mim servi-lo. Deus me dá do teu espírito. Deus me encha do teu espírito. Eu quero a minha vasilha cheia da tua presença, cheia do teu azeite. Eu quero a minha lamparina brilhando. Eu quero ser um crente que se destaca. O meu testemunho, ali no meu trabalho, entre meus amigos, na escola, aonde eu for. Fiquemos de pé. Queridíssimo Deus, só o Senhor que sabe realmente tudo o que está acontecendo e o que em breve acontecerá. O teu profeta nos trouxe estas coisas, e ele disse que eliminou muitas coisas que o Senhor lhe mostrou, para que nós não nos confundíssemos, ó Pai. Nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça para estarmos no dia do arrebatamento, Senhor. Ó Deus, é isto que nós desejamos, é isto que nós queremos, para isto que a mensagem veio. Ela não veio para criar uma religião, ela não veio para criar um povo da mensagem como religião. Não, ela veio para nos preparar. Então que o Senhor tome cada moça, cada criança, cada homem, cada mulher aqui, ó Deus, e possa lapidar,
possa cinzelar e possa trazer a imagem de Cristo, para que cada uma destas pedras brutas venha refletir a imagem de Jesus Cristo. Deus, dê graça aos teus filhos, ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, ficar neste mundo que em breve enfrentará, Senhor, o teu juízo. Quando a natureza em revolta, Senhor, os céus, ó Deus, e o Senhor fará com que caia sobre eles as suas iniquidades, os seus pecados. Não nos deixe, ó Deus, para sermos estopa de bomba atômica. Não nos deixe para ser, ó Deus, motivos de chacota desta grande besta que se manifestará. Mas encha-nos do teu Espírito, converta-nos e faça-nos, Senhor, homens e mulheres preparados para o arrebatamento. Em nome de Jesus, dá-nos o teu Espírito. Queremos, ó Deus, ser virgens prudentes, não nécias. Por isso, dá-nos o teu azeite. Deus eterno, em nome de Jesus. Se você não obedecia bem, minha irmã, obedeça. Limpe o teu coração dessas vaidades, dessas coisas erradas. Homem, limpe os teus olhos destas coisas imundas. Não tenha os seus olhos inchados de cobiça. Um cristão não anda vendo pornografia, lendo coisas indevidas. Foque em Cristo. Olhe para Cristo. Você poderia dizer: Senhor, me encha do teu Espírito. Alguém aqui que diz: Senhor, eu tenho andado como uma pessoa nécia, negligente, louca, irresponsável. O tanto que o Senhor me tem dado, o Senhor tem me apoiado, me abençoado, e eu não tenho tido uma atitude de alguém responsável. Mas, Senhor, hoje eu tomo essa atitude. Me ajude, me perdoe de tudo que eu fiz e dá-me uma chance uma vez mais. Me ajude, Senhor, me transforma, me converta. Irmã, não te entristeça se os teus problemas te fazem chorar. Irmã, Deus tem contemplado o teu sofrimento e vai te ajudar. Irmã, todas as tuas lutas que aqui tens passado, registrada está. Irmã, quando ao céu chegares uma linda coroa, tu irás ganhar. Coragem, irmã, levante a cabeça, deixe esta tristeza, alegra o coração. Deus está ao seu lado e tens escutado sua oração. Irmã, coragem. Irmã, já está chegando o fim da jornada da igreja aqui. Irmã, sua cruz pesada por uma coroa vais trocar ali. Verás que valeu a pena, verás que valeu a pena. Aqui ter sofrido sem negar Jesus. Irmão, irmã, a eternidade
nisso, irmão. Já está chegando o fim da jornada da igreja aqui. Irmão, sua cruz pesada por uma coroa vais trocar ali. Verás que valeu a pena aqui ter sofrido sem negar Jesus. Irmão, a eternidade para nós será linda lá no céu de luz. Então, coragem.